Para mim está evidente que o Banco Central não age bem. Está evidente que há uma grande responsabilidade do presidente Campos Neto, escolhido por Bolsonaro. O Banco Central do Brasil não surgiu ontem. Ele tem um histórico de décadas. E em muitos momentos da história do Brasil, nos nossos governos, em outros governos, sempre que houve um ataque especulativo ao real, em relação ao dólar, o Banco Central agiu, cumpriu seu papel, colocou dólares para serem vendidos na alta. Isso é óbvio, não dá para entender o porquê da omissão do Banco Central. Por isso a denúncia ao Ministério Público Federal tem que investigar, tem que delegar isso também à Polícia Federal, que vá a fundo. Quais são as razões? Quem é que está ganhando dinheiro com isso às custas, né, da estabilidade econômica do nosso país? Por isso a denúncia da Comissão de Ética da Presidência da República, que pode sim também investigar, buscar o auxílio da Polícia Federal a entender o que está acontecendo. Quais foram os combinados, quais foram as conversas que antecederam dentro do Banco Central esse ataque especulativo do dólar à nossa moeda. Alguém ganhou muito dinheiro com isso, é claro que não foi o povo brasileiro, e o Banco Central tem, sim, muita responsabilidade, até porque o Brasil tem, e o presidente Lula tem muito mérito nisso, 350 bilhões de dólares em reserva, ou seja, o país tem sim as ferramentas para fazer uma ação que não foi feita, infelizmente, ao longo desses últimos 2 anos. Falas falsas atribuídas a Galípolo impulsiona a alta do dólar. Pois é, um perfil de extrema-direita aí do Twitter, que até tem poucos seguidores, mas que foi replicado por várias páginas de grandes influenciadores, econocoaches, etc., atribuindo falas falsas ao futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que teria dito, entre outras coisas, de que a cotação da moeda estadunidense chegaria a R$5 e que também é preciso a influência, né, a proteção dos BRICS para conter aí a manipulação, a influência do dólar no nosso país. Pronto, isso já foi a hecatombe para o mercado financeiro, né? Especular em cima da moeda e o dólar, sei lá, bater nas alturas. Esse assunto foi muito importante, me fez lembrar uma matéria que eu li recentemente, publicada dia 9 agora de dezembro pelo jornalista Luiz Nassif, sobre como funciona o cartel que manipula o câmbio. Ou seja, um grupo restrito ali da Faria Lima de grandes operadores que tem a capacidade de manipular o mercado. E como é que eles atuam? Por exemplo, eles investem em algum tipo de ativo, barato ou caro, não importa. Por exemplo, contratos de compra de títulos públicos pré-fixados, né, que tem o mesmo valor de resgate, dividido ali pela taxa de juros do dia. Então eles montam posição para ganhar dinheiro em cima disso. O que acontece? Pois bem, no início do ano, a tendência era de manter a queda da taxa Selic, que estava caindo aí 0,5 percentual. Aí, em abril, o Roberto Campos Neto, o atual presidente do Banco Central, solta uma fala, faz uma fala aí sinalizando de que o arcabouço vai se sustentar, se metendo na política fiscal. Pronto, já é motivo para desancorar as expectativas. E começa-se então um terrorismo fiscal, alimentado pela imprensa, pela mídia, por analistas econômicos, né, e por grandes economistas de banco. Qualquer despesa social é sinal de gastança. E o que está acontecendo agora é exatamente isso. Um ataque especulativo contra a nossa moeda, em que muitas pessoas estão ganhando dinheiro. Mesmo com o crescimento constante do PIB, baixa taxa de desemprego e inflação completamente dentro da margem. E aí, pra vocês não falarem, essa mulher tá ficando louca, a bobajada que ela tá falando, essas coisas acontecem no capitalismo, minha gente. Ela multa 17 bilhões para bancos nos Estados Unidos por manipular câmbio. Bruxelas, países da Europa também passam por isso. Também temos o escândalo da LIBOR na Inglaterra, no Reino Unido, também por manipulação e formação de cartel. E nessa brincadeirinha do mercado financeiro, vocês sabem quem é que paga o pato, né? O dólar bateu o recorde hoje de novo. O que o Lula e o Haddad podem fazer para baixar o valor dele? Todo mundo sabe, é muito simples. É só agradar o mercado e cortar gasto com o pobre que o dólar vai a R$2. Por exemplo, Bolsa Família, ao invés de cortar, o Lula foi lá e aumentou para R$600. Outro exemplo, o Lula quitou Minha Casa Minha Vida de quem recebe Bolsa Família. Que é isso? O Estado gastar dinheiro para dar casa para pobre? Outra, o Lula inventou de dar dinheiro para filho de pobre, mais de R$9 mil para continuar estudando. Tem mais, governo Lula gastando dinheiro para dar mais de 40 remédios de graça para quem é pobre. Olha o salário mínimo também. O mercado pressionou pelo fim da valorização do salário mínimo. O que o Lula fez? Teimoso como ele reajustou o salário mínimo acima da inflação? Assim não dá. E na última proposta inventou de isentar de imposto de renda quem ganha até R$5 mil. Olha o PIB também. O mercado tinha uma expectativa do PIB crescer um pouquinho só. O Lula vai lá e faz o quê? O Brasil crescendo acima das expectativas, voltando a estar entre as 10 maiores economias do mundo. Aí os investidores internacionais começam a querer investir no Brasil. Olha
Olha o desemprego também. O mercado gosta de desemprego alto para achatar o salário dos trabalhadores. Lula vai lá e entrega o menor desemprego da história. Com a economia do Brasil indo tão bem assim, gente, como é que o mercado vai ficar feliz? Não tem como. Aí o mercado não tem alternativa, né? Tem que começar a fazer um ataque especulativo para desvalorizar o real e aumentar a cotação do dólar. Como fizeram em 2016, né? Com confissão dos bancos e tudo. Inclusive agora usaram as redes sociais para manipular o câmbio e fazer o dólar disparar. Enfim, não percam os próximos capítulos desse ataque especulativo do mercado. Pessoal, o mercado está fazendo um ataque especulativo contra a nossa moeda. Eles argumentam que o problema é o fiscal. A Gleice vai mostrar para vocês aqui o que está acontecendo de verdade. Compartilhe esse vídeo. É isso aí, pessoal. Eles atacam o governo do presidente Lula dizendo que nós não temos responsabilidade fiscal, que fazemos uma gastança. Isso não é verdade. O Lula sempre foi responsável fiscalmente. Nos 8 anos que ele governou, a nossa dívida baixou, a gente fez superávites primários e nós melhoramos as condições sociais do Brasil. O que está acontecendo é que nós pegamos uma lambança do governo Bolsonaro. Essa é a verdade. O Bolsonaro fez um déficit nas contas públicas de mais de 800 bilhões de reais, quase 10% do PIB. Isso não é justificado nem com a pandemia. Gastou 300 bilhões de reais no ano da eleição para tentar ganhar a eleição. Vocês lembram? Ele aumentou Bolsa Família, quis aumentar o BPC para poder ter popularidade. E, além disso, tentou esconder esse rombo todo com ajustes e com manobras nas contas públicas. O que ele fez? Deu um calote nos precatórios, deixou de pagar mais de 90 bilhões de precatórios, pegou o dinheiro da Petrobras, os dividendos e juros da Petrobras, para botar nos cofres públicos e não deixou a Petrobras investir, vendeu a Eletrobras para ter dinheiro e mesmo assim teve esse déficit. E olha, Bolsonaro não reajustou o salário mínimo, Bolsonaro cortou os pisos da saúde e da educação e dificultou muito a aposentadoria das pessoas e o BPC. Então, tudo isso sem gastar com o povo brasileiro e deixando esse rombo. Então, o esforço agora do governo, inclusive com essas medidas, é para consertar essa lambança. Agora, deixa eu falar para vocês. Olha, o déficit primário no ano passado foi de 2,1% com linhas precatórias. 230 bilhões. Sabe para quanto a gente cai esse ano? Para menos 0,25%. Então, eles dizerem que não tem esforço fiscal desse governo é um dos maiores esforços fiscais do mundo. Sabe qual é o déficit primário? Nosso vai ser 0,25% déficit. Estados Unidos, menos 3,78%. França, menos 4,17%. Alemanha, menos 1,26%. China, menos 6,41%. Inglaterra, menos 2,03%. Problema, pessoal, o mundo inteiro está com déficit desde a época da pandemia. É algo estrutural, que vai se recuperando de forma lenta. Agora, aqui no Brasil, a gente fez um ajuste muito rigoroso. Muito rigoroso. E o Bolsonaro fez a lambança nas contas públicas e o mercado não gritava assim. Não ficava em cima dele do Paulo Guedes para fazer ajuste de conta, não fazia especulação com o dólar. O que nós estamos vivendo é uma ação política de um setor da sociedade, que é o mercado financeiro, que vem especulando com o dólar porque está fazendo uma disputa política com o governo do presidente Lula. Quer que o Lula traia os seus compromissos. Sabe o que eles querem que o Lula faça? Além dessas medidas que o Lula mandou, que são importantes e que vão reduzir o crescimento das despesas, a meta em 70 bi, além disso que o Lindbergh já falou, que a gente já fez esse ajuste do ano passado para esse ano, eles queriam que o Lula não desse aumento real para o salário mínimo, desvinculasse o salário mínimo da Previdência e do BPC, tirasse o piso da educação e da saúde e cortasse. Isso o presidente disse que não vai fazer. Ele foi eleito pelo povo com esse compromisso para ajudar o Brasil e ajudar a maioria do povo brasileiro. Agora, outra coisa. É importante dizer aqui o seguinte: olha, o dólar subiu em todo mundo, houve desvalorização de todas as moedas. Sabe por quê? Pelo Trump. Esse é o ponto 1. Tem um ponto 2, inclusive hoje teve entrevista com o pessoal do Banco Central que eles falavam. Em dezembro, sai muito dinheiro do país. Sai muito dinheiro por quê? Porque as empresas filiais transferem lucros e dividendos para o exterior, para a matriz. Isso acontece em todo dezembro e sempre traz variação cambial. Eles não falam disso. Ficam falando que é questão fiscal. E a gente sabe também que tem especulação. É muita gente que aposta em títulos ligados ao câmbio. Ou seja, se o dólar chega a 7, tem muita gente ganhando. Eles ficam apostando. Por isso tem que ter uma postura firme do Banco Central. Eu encerro minha participação dizendo o seguinte: eles fazem tudo isso porque a dívida está crescendo. Só que eles esquecem de dizer o mais importante. Sabe por que a dívida está crescendo? A dos juros do Banco Central. Você sabe que de outubro a outubro, de outubro de 2023 para cá, gastamos 869 bi de juros. Sabe qual foi o déficit primário? Vai ser o governo? 30 bi. 860 de juros. Se você contar esse 1 ponto que eles deram agora, e mais 2 subidas de 1 ponto, nós vamos passar de 1 trilhão. Porque cada 1 ponto a mais significa 50 bi. Agora, eles não falam disso. Porque tem muita gente que ganha dinheiro com título de dívida pública.
quando a Selic aumenta. Olha, compartilhe esse vídeo, a gente tem que falar a verdade, esclarecer a população sobre essas mentiras que eles estão falando. É isso aí, pessoal. E nós estamos aqui no plenário para votar as medidas que foram enviadas pelo presidente Lula. A oposição bolsonarista, claro, contrária e fala muitas inverdades, fala muita mentira, principalmente sobre o benefício de prestação continuada. Não é verdade que vai haver corte no BPC, não vai ter corte, gente. Vai ter uma fiscalização para que realmente os benefícios sejam concedidos a quem precisa, mas não terá corte. Só para vocês terem ideia, o presidente Lula concedeu o reajuste real do salário mínimo e isso aumentou o BPC das pessoas. E o presidente Lula, agora, o governo do Lula, agora em 23, autorizou mais de 800 mil benefícios de pessoa com deficiência. O Bolsonaro, em 2021, fez 400. Aí, em 22, que era a eleição, ele levou para 600. Então, quem cortou o BPC foram eles, foi o Bolsonaro. Fica ligado aí, nos ajuda, a gente tá junto. Valeu, pessoal, e vamos isentar todo mundo até R$5.000 e taxar os super ricos. Vamos nessa. Galera, bomba! Presta muita atenção nesse vídeo, porque ele é importantíssimo. Está começando uma sabotagem no Congresso Nacional para desgastar a imagem do presidente Lula, para que ele não tenha condições de concorrer à reeleição em 2026. O Congresso está sabotando o Brasil. Vocês se lembram das tais pautas bombas do tempo da presidenta Dilma? Que quando ela tentou fazer ali o ajuste fiscal, eles davam um jeito de aumentar os gastos? Parece que estamos vivendo tudo de novo. Colocam a culpa no governo de não ter responsabilidade fiscal, quando na verdade quem não tem responsabilidade fiscal nenhuma e não quer ter também transparência é o parlamento. Parte da mídia já está se dando conta dessa manobra do Congresso. Até os analistas da CNN Brasil já perceberam a má vontade do Congresso Nacional com a questão do equilíbrio das contas públicas. Eu trouxe aqui uma fala para vocês, peço que vocês assistam e compartilhem, porque vocês vão perceber que é o Congresso Nacional que não quer abrir mão das tais emendas e muito menos da transparência onde é que eles estão colocando esse dinheiro. E o Congresso demonstrou ontem que não está disposto a cortar gastos. Foram duas oportunidades. Na LDO, onde havia essa possibilidade de bloqueio de emendas parlamentares, o Congresso tirou o pé, falou, emenda você não vai bloquear. Não há bloqueio previsto na LDO para emendas no ano que vem. E no pacote de corte de gastos também teve desidratação justamente na parte das emendas, que é um ponto muito sensível para o Congresso. É a grana que o Congresso tem para gastar com base. Galera, tudo isso tem um único objetivo. É desgastar a imagem do presidente Lula, diminuir a popularidade dele, para que ele não tenha condições de se candidatar à reeleição em 2026. Eu pergunto a vocês, alguém ouviu um pio do mercado sobre essa falta de responsabilidade com o dinheiro público por parte do Congresso? Não. Sabe por quê? Porque o mercado é o principal interessado numa possível desistência de reeleição do presidente Lula. É preciso que a gente fique atento, que a gente se mobilize aqui nas redes sociais, porque o que vem pela frente pode não ser bom para o Brasil. Se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe e me siga. Olha a que ponto nós chegamos. A Globo defendendo o governo Lula e criticando o mercado financeiro. Não é explicação que amenize, porque não houve uma deterioração fiscal grave nos últimos 2 anos que levasse a esse resultado. E digo mais, o governo Bolsonaro, ele pedalou. Ele deixou de pagar 93 bilhões de dívidas vencidas, judiciárias vencidas, que tinha que pagar. E quem pagou foi o atual governo. Então isso fez um déficit maior no ano passado, e esse ano vai ser um déficit muito menor do que no ano passado, e além disso, muito menor do que o próprio mercado esperava. Então, concordando com a irritação da minha colega Daniela, eu estou aqui dando a substância dessa questão. Quer dizer, não faz sentido esse dólar, não faz sentido essa histeria, não faz sentido essa taxa de juros. Sabe por que a Miriam Leitão e alguns outros jornalistas da Globo estão fazendo isso? Porque é a realidade, meus amigos. O mercado financeiro, ele deixou de estar comprometido com os dados econômicos reais e está comprometido apenas com uma ideologia política, que é tentar boicotar o governo Lula para que o governo Lula não consiga se reeleger. É só isso. O bolsonarismo, ele simplesmente escancarou o que até antes disso o mercado financeiro não tinha coragem de explicitar. Não tem razão para nós termos uma taxa de juros tão grande como essa. Não tem razão para o mercado financeiro estar especulando o dólar lá em cima dessa maneira. As contas públicas, minha gente, apesar de haver um déficit fiscal, esse déficit está sob controle. Temos países que estão com déficit fiscal bem superiores ao nosso e o mercado lá não está fazendo esse estardalhaço todo. E a Miriam citou muito bem, o governo Bolsonaro só conseguiu zerar o déficit no seu último ano de governo, por quê? Porque fez pedalada fiscal, deixou de pagar os precatórios e colocou para o governo Lula pagar. E tem mais, só conseguiu esse zero déficit fiscal porque simplesmente ele enxugou muitos programas sociais, como Minha Casa Minha Vida, Farmácia Popular, entre outros. Além, é claro, de ter privatizado algumas empresas estatais, ou seja, ele cortou benefícios sociais, vendeu nossas empresas e arrecadou dinheiro só naquele ano e simplesmente colocou uma dívida que ele tinha que pagar para o outro governo pagar. E vale citar também os ótimos índices econômicos que o governo Lula tem mostrado como resultado, como desemprego com a menor taxa nos últimos 14 anos, a inflação passou a maior parte desses 2 anos dentro da meta, só agora que saiu um pouquinho. O nosso PIB está crescendo para além das expectativas do mercado e do próprio FMI. O setor de serviços está bem.
O varejo vem também acumulando crescimento, a indústria tem crescido aos poucos e tem aumentado de maneira substancial o investimento na industrialização. Não só por conta do governo, mas também por conta do empresário. Você acha que os empresários ricos que vivem em prol do lucro, eles iriam investir dinheiro nas suas indústrias, nas suas empresas, se eles não confiassem que o Brasil está no caminho certo? Fala a verdade, você acha mesmo que eles iriam rasgar dinheiro assim? E olha só a pilantragem que o Campos Neto fez agora no último mês da sua gestão. Além de elevar a taxa Selic altíssima, ainda deixou na ata do Banco Central dessa reunião que as próximas 2 reuniões também serão para aumentar a taxa Selic. O que é que ele quis fazer com isso? Prender o próprio presidente do Banco Central, o próximo presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, a seguir o que ele falou. Porque se o Banco Central falar uma coisa agora em dezembro, quando for em 2025, ele não pode fazer diferente do que ele falou. Ou seja, está amarrando o governo Lula a elevar a taxa Selic nas 2 próximas reuniões do Banco Central. Eu espero de todo o coração que o Gabriel Galípolo tenha capacidade, pulso firme, de colocar ordem nessa bagaça.